Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros, diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió. Hoje são 14 de junho de 2020, domingo. Antes de tudo, vou pedir a vocês a compreensão de todos. Meu estúdio fica aqui na sala da minha casa, bem pertinho da rua. E as pessoas geralmente quando passam falam alto, as pessoas, animais, cachorro late, gatos miam, essas coisas acontecem, crianças brincam, e esses barulhos todos vão ser filtrados aqui para o vídeo. Portanto, se houver algum desses indícios que eu acabei de falar, vocês desculpem. É a questão de, é ao vivo, e qualquer ruído que apareça lá fora, ele é captado. Como, por exemplo, o latido desse cachorro nesse momento, que está sendo captado aí, vocês devem entender, são animais, e animais vivem no nosso meio, nós temos que nos acostumar com todas essas coisas. As crianças brincam e nas suas brincadeiras são muito ruidosas, gostam de fazer muito barulho. E tem pessoas também da vizinhança que falam alto demais, né? Que parece que estão brigando ao invés de estar conversando, ao invés de estar conversando, dá a entender que elas estão brigando, discutindo. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Vim apenas pedir a compreensão de todos e eu vou continuar com o vídeo. Lembrando que hoje é 14 de junho de 2020, domingo. Bem, a palavra de Deus diz assim: se hoje ouvires a minha voz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Por que Deus falou isso? Porque a maioria do povo é um povo rude, que não gosta de abrir os ouvidos para a verdade, que não gosta de seguir a verdade, que não gosta de acatar aquilo que é verdadeiro, que é correto. Então, como as pessoas não davam muito ouvidos à palavra de Deus, ele manda dizer que se ouvires a voz dele naquele dia, naquela hora, naquele momento, não endureça o seu coração, mas abra teus ouvidos para aceitar a palavra do Senhor. Assim é o tão grande amor de Deus para com as pessoas, ele sempre vive, ao invés das pessoas estarem se humilhando a ele, na minha opinião, é ele quem vive se humilhando, pedindo às pessoas que o adorem, pedindo às pessoas que cuidem-se para que não morram, não vão para o inferno, não sejam banidos da presença de Deus, da presença deles, né? É isso que acontece com, com toda a população da Terra. Não sou daqui de Maceió, não, que eu sou de Maceió, estou transmitindo diretamente da capital alagoana. Mas Deus faz essa questão que as pessoas escutem sua voz. Por isso ele diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. É isso que está acontecendo com a humanidade inteira, que está sofrendo as consequências do mal, dessa desobediência de Deus, não é verdade? Mas Deus continua sendo solícito, Deus continua pedindo a vocês que tenham misericórdia de vocês mesmos, porque Ele não se compraz com a morte do ímpio, com a morte de ninguém. Porque qual é o pai que se compraz com a morte do filho? Qual é o pai que não ama seu filho? E a Bíblia diz que quem ama corrige. Quando um dos nossos filhos está errados, nós o chamamos à parte, o aconselhamos para que nos ouça, não fique de coração endurecido às nossas palavras. E por quê? Porque nós amamos aquele filho, nós amamos aquela pessoa, entendeu? E isso acontece não somente com os filhos, não, acontece com outras pessoas que a gente ama, com parentes e amigos. E se o filho ouve a nossa voz,
e atende os nossos pedidos, aceita os nossos conselhos, eles têm vitória, eles têm sucesso em tudo que fazem. Não é como o povo. Deus já está cansado de ouvir a voz do povo e ir de encontro aos seus ensinamentos, aos seus princípios. Deus é Deus. Foi Deus quem fez o mundo, foi Deus quem fez a terra, foi Deus quem fez os mares, os céus, as estrelas, enfim, Ele foi quem fez o universo. Então é por isso que, além de fazer o universo, nos fez também. Nós estamos aqui porque Deus quis que estivéssemos, porque Ele nos criou. Entendeu? E por Ele ter nos feito, Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das pessoas aqui na terra. E por isso que manda chuva, para que ninguém morra de fome, para que a terra brote, plantações de toda espécie, frutos, né? Para que a terra produza muita abundância de alimentos para nós humanos, para os animais, para os pássaros, até para os mares, que é onde tem uma pululância de peixes, de todos os tamanhos, de toda espécie, de todas as cores. Então, Ele cuida de todos nós igualmente. Tanto cuida dos humanos, como cuida dos animais. E por que nós temos de dar essa glória ao diabo? Porque no mundo só tem duas potências mundiais, duas potências universais. É o Deus Todo-Poderoso e o Satanás. Esses são os dois maiorais do mundo. É por isso que vivem sempre em guerra um com o outro. Porque, para quem não sabe, o Satanás, o diabo, chamado Lúcifer, ele vivia lá em cima nos céus, ao lado do Criador, ao lado de Deus. Era amigo de Jesus e de todos os anjos da região celestial, do reino celestial. Mas só que o diabo pôs na sua mente, no seu coração, ser semelhante ou igual ao Todo-Poderoso. E ainda além, querer ser mais do que ele. Porque certa vez ele falou no seu coração que queria colocar o seu trono acima das estrelas dos céus. Quer dizer, acima das estrelas dos céus, né? Significava o quê? Que ele cobiçava o trono de Deus. E Deus tudo sabia. Deus não ia permitir conviver ao lado de um inimigo, conviver ao lado de um inimigo como o diabo. O diabo era uma pessoa de confiança do Deus Todo-Poderoso. Deus o revestiu de joias, cobriu ele das roupas mais nobres, mais caras, mais ricas que existiam, fez dele um segundo Jesus. Mas depois que Deus fez o homem, que Deus fez a terra, modelou a terra e tudo quanto nela existe, e por último colocou o homem, o diabo quis esse lugar que Adão ocupava para ele. Esse domínio que seria de Adão, nosso pai primitivo, o diabo queria usurpar para ele. E tentou. Tentou, como a Bíblia diz, que no princípio Deus criou os jardins do Éden e ali colocou o homem e a mulher. E no momento em que Eva estava passeando no jardim, solitária, ali observando tudo, o diabo também estava ao lado, observando Eva. Ele já tinha sido expulso da terra, né? E então, quando ela se deparou com aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, como Deus havia dito antes, que levou os dois e mostrou que eles pudessem comer, usufruir de tudo que tinha ali no Jardim do Éden, de todas as frutas, árvores frutíferas, podiam lançar a mão e pegar e comer à vontade, à sua vontade,
somente uma, no meio de milhares e milhares, tinha que ser respeitada. Não podiam tocar nela sequer. E nem comer o seu fruto, porque no dia que acontecesse, no dia que isso acontecesse, eles morreriam. E o diabo encontrou Eva sozinha, solitária, porque a mulher sempre é mais vulnerável, não é? Ela estava só, observando, e deparou-se com aquela árvore, com aquele fruto tão apetitoso, tão gostoso, lindo, entendeu? Capaz de despertar desejos dentro dela, desejos de alimentação, de se alimentar daquele fruto. Aí o diabo chegou próximo dela, escudado, entende? De uma serpente. Era uma grande serpente, eu acho que era assim como uma sucuri. E então ele usou aquela serpente, a sombra da serpente, para falar com Eva. E perguntou se Eva estava gostando da fruta, se aquela fruta era agradável aos olhos. Ela disse que sim, era muito bonita, mas ela não podia comer. E o diabo perguntou, por que, Eva, você não pode comer dessa fruta? Você não pode comer de todas as outras? E por que não pode comer dessa? Então Eva disse, não, nós não podemos tocar nela sequer, porque o nosso Deus disse que no dia que a gente comer desse fruto, nós morreremos. O diabo riu galhofadamente, galhofando da Eva. Ele disse, foi isso, Eva, que ele disse? Ah, Eva, não é verdade. Não é verdade. Você pode comer esse fruto a hora que você quiser, que nenhum mal lhe acontecerá. Ele falou isso, Eva, porque sabe que no dia que você comer, você e seu marido comerem desse fruto, do fruto dessa árvore linda, do bem e do mal, vocês ficarão também conhecedores do bem e do mal. Terão o mesmo poder de conhecimento que ele tem, que o Jeová tem, que o Deus Todo-Poderoso tem. É por isso que ele disse que vocês não tocassem. Porque ele não quer dividir a glória dele com ninguém, você entendeu? Eva disse, entendi, mas de qualquer maneira eu não vou comer. Ora, Eva, não seja tola. Pegue o fruto, tome, pegue. A serpente não pegou o fruto, mas incitou Eva para pegar, para comer. Agora Eva devia entender o seguinte, animais não falam, por que aquela cobra estava falando? Quem estava atrás daquela cobra? Ela, na sua ingenuidade, jamais poderia imaginar que se tratava do diabo, de Satanás. Mas ela caiu na conversa, na lábia satânica dele, e disse, se você está dizendo isso, eu vou comer. E ela estendeu a mão, pegou o fruto, deu a primeira dentada, mastigou, deglutiu, e não aconteceu nada. E ele, está vendo, Eva? Você continua viva, você não vai morrer. Deus quis te enganar, não é verdade o que ele te falou. Agora vai e dá a teu marido, para que ele também prove. E Eva, ingenuamente, saiu à procura de Adão, que naturalmente ele estava nas redondezas, né? Cultivando alguma planta, brincando com algum animal, com algum pássaro. E o animal e o Satanás sorrateiramente saiu, foi embora, vitorioso, né? Rindo da ingenuidade da Eva e por ter conseguido seu intento. Eva encontrou o marido e contou para ele o que aconteceu. E Adão, surpreso, disse, você é maluca, Eva? Você é louca? Você é louca, Eva? Porque você comeu dessa fruta? Deus não disse que a gente não podia comer nem tocar nela que morreríamos? Ela disse, ora, Adão, olha aqui, ó, a prova. A fruta está mordida, fui eu que comi. Entendeu? Quem te deu essa fruta, Eva? Ela disse, foi a serpente que me deu e disse que eu podia comer, que não era verdade que Deus tinha dito, que a gente morreria. Olha, aí eu comi e não morri, estou aqui viva, viva.
Adão meneou a cabeça, disse, eu não sei não, Eva. Mas a verdade é que você está viva realmente, e você provou que comeu. Então, Adão, é muito boa, para mim é um dos melhores frutos que tem aqui na terra. Prova. Eu disse, não, eu quero não. Eu não quero não porque se tiver de acontecer alguma coisa, seja só com você. Comigo não. Mas ela insistiu, insistiu, e a mulher sempre tem esse poder de persuasão sobre o homem, e ele foi, provou da fruta. Quando ele provou da fruta, que deglutiu, sentiu aquele sabor gostoso, aí os olhos deles, dos dois, parece que caíram aquela escama e perceberam que estavam nus, como Deus havia colocado os dois no jardim do Éden. O que aconteceu? Eles fugiram, procuraram se esconder em algum lugar, já que sentiam vergonha da sua nudez. Quer dizer, o que Deus dissera antes, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. E Eva e Adão ouviram a voz de Deus e continuaram de coração duro. Deixou de acreditar no Criador para acreditar na voz de um animal, de uma serpente. Por isso que Deus considerou a serpente como o mais astuto de todos os animais. É por isso que ainda hoje ele continua dizendo, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. E por causa disso, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E Deus deu para cada um uma missão constrangedora. Adão iria cultivar a terra, lavrar a terra e comer os seus frutos do suor do seu rosto até os últimos dias da sua vida. E Eva, por ter dado ouvido à voz da serpente, iria ficar dando à luz a filhos com dores. E Deus ainda disse, multiplicarei sobremaneira as dores do teu parto. Ficarás dando filhos, dando à luz, em meio a dores atrozes. Entendeu? Porém, inimizade entre tu e a serpente, ela te ferirá o calcanhar e tu esmagarás a sua cabeça. Agora, rua, fora, fora do paraíso. Expulsou os dois. E na entrada do paraíso colocou um anjo, foi dois, um de cada lado, com espadas flamejantes para que ninguém entrasse, nem mesmo Satanás poderia mais entrar no paraíso, no Éden. E até os dias de hoje, essas coisas foram se evoluindo gradativamente e se transformando, né, no que nós somos hoje. Esses seres desobedientes, esses seres que dão mais ouvidos à palavra do Satanás do que do próprio Deus, como realmente acontece com a humanidade. O povo não abre os ouvidos para ouvir a palavra de Deus como ele quer. Não, mas sim, eles se mostram solícitos, obedientes à voz do Satanás. E é isso que Satanás quer, destruir toda a humanidade. Porque a missão do Satanás é essa. A missão do diabo é essa. Destruir o povo que Deus criou. Agora, apelando para quê? Para seus artifícios, que são todos iguais, maléficos. Vou abrir um parêntese aqui um instantinho e mostrar para vocês esse rumor, esse ruído intenso. É a chuva que começou a cair agora, está no telhado. Minha casa de Brasilite, e esse som se propaga com facilidade, com mais intensidade. Mas vamos à história. E então o povo não ouve a voz de Deus, até hoje não ouve, não escuta a voz do Senhor Deus. Prefere ouvir a do diabo. E como é que eles preferem ouvir a voz do diabo? Se prostituindo, que a prostituição é um incentivo de Satanás, né?
desobediência a Deus, pais contra os filhos, filhos contra pais, nação contra nação, guerras e mais guerras, tudo isso sob a influência do Satanás. Porque enquanto que Jesus é o príncipe da paz, que Deus quer a paz para a humanidade, o diabo quer exatamente ao contrário. Porque tudo que o diabo faz é o contrário do que Deus criou. Deus criou o bem, ele cria o mal. Deus faz coisas lindas, ele faz coisas perversas. Se bem que ele não pode fazer nada. O diabo não pode criar coisa nenhuma a não ser inimizade e mentira. Porque, na verdade, ele é o pai da mentira. Está escrito na Bíblia. Enquanto Deus é o pai da verdade, do amor, ele é o pai da mentira e do ódio. O diabo só faz tudo para desalojar, para desarranjar, para se destabilizar um lar, uma família, um povo, uma nação. É por isso que hoje em dia, de acordo com essa desobediência à palavra de Deus, nós vivemos sofrendo as consequências da nossa própria desobediência. Suquinho de laranja, aliás, esse é de tangerina, muito bom. É bom para combater mais o excesso do vírus, a corona, que está aí assolando o povo, matando as pessoas. É bom para a gente, quando tem muita vitamina C, e eu acredito que essa corona é uma espécie de gripe que exige, requer uma boa dosagem de vitamina C. E a tangerina tem muita vitamina C, a laranja tem muita vitamina C. O limão, ó, o limão, contém muita vitamina C e eu aconselho a vocês que não deixem de tomar seus limões. Entendeu? E usar também as suas máscaras, por tudo quanto é mais sagrado. A corona está por aí. O vírus está assolando, ele não morreu, ele continua vivo, implacável, atacando grandes e pequenos a qualquer hora do dia ou da noite. E o pior de tudo, que é por não dar ouvido à palavra de Deus, que estamos passando por esses momentos difíceis aqui na Terra. Toda a Terra está sofrendo, toda a Terra está desolada por causa dessa pandemia que parece não ter fim. Dia após dia, entra noite após noite, e a gente com aquela esperança de um dia ouvir pela manhã uma boa notícia na televisão, uma boa notícia na televisão, e o que houve são notícias fúnebres, notícias de mortes. Morreram tantos em 24 horas, em vez de diminuir a mortandade, ela aumenta em virtude desse vírus miserável. E enquanto isso, os cientistas se desenrolam, eles estão incansavelmente procurando um meio de combater esse vírus, essa mortandade que assola toda a humanidade. É coisa para cinema, aliás, eu só tinha visto isso no cinema. E eu ficava me perguntando, isso aí é um exagero, isso não acontece, cidades inteiras vazias, pessoas isoladas contra um vírus. Isso só acontece no cinema. Como eu estava enganado, como eu estava redondamente enganado. Acontece que agora está acontecendo de verdade, em tempo real, da ficção para a realidade. Foi um passo. E estamos vivendo isso de maneira atroz, como se fosse um pesadelo que não quer ter fim, que não quer acabar. A humanidade parece que está dormindo e vivendo um pesadelo intenso, terrível, horroroso, e não quer acordar. E nós só vamos acordar para isso quando obedecermos a palavra de Deus
E obedecendo às autoridades, como o Ministério da Saúde nos adverte, nós estamos obedecendo a Deus, porque as autoridades são compostas pela vontade de Deus. Deus não está aqui presente, presencialmente, para nos conduzir, nos dirigir a palavra, não. A sua palavra está escrita na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está aqui, mostrando a todos como devemos seguir. Se bem que tem muita gente que contradiz a Bíblia, diz que ela é mentirosa, diz que é contraditória, diz que não é a palavra de Deus, que foram pessoas comuns que escreveram. Nisso eu concordo, que foram pessoas comuns que escreveram. Mas é como se você tivesse um secretário, uma secretária, à sua disposição, e pedisse para que ela fizesse uma carta. Faça aí uma carta para mim. A secretária fez. Mas o autor da carta, quem foi? O autor da carta foi vocês. Aliás, o autor da carta foi eu. Estou meio assim atordoado devido a esses gritos que a mulher está dando lá fora. Acho que é discutindo com o marido, não sei. Mas deixa isso para lá. Cada um faz o que quer, entende. E nós fazemos a vontade de Deus aqui na terra o quanto for possível. Entendeu? Então, esse vírus está assim, porque o povo não ouve a voz de Deus. E muita gente não ouve nem a voz do próprio interlocutor, da própria pessoa, do seu próprio semelhante. Por exemplo, vou dar um exemplo agora, desagradável. Morreu uma vizinha minha. Segundo disseram lá no hospital, foi de Covid. Antes de acontecer, eu encontrava essa vizinha e ela estava sem máscara. Ela parecia sentir algum problema de saúde, tinha um pouco de cansaço e gostava muito, aliás, de passear, de andar sem máscara. Ela até às vezes me criticava quando me encontrava mascarado. Eu dizia, use sua máscara, porque a pandemia está aí, a pessoa pode contrair esse vírus a qualquer momento. Ela ria, saía rindo. Depois eu uso e nunca usou. Seus familiares, alguns deles usavam, outros não usavam, que tudo isso eu percebia. Até que um belo dia, enquanto estavam festejando o aniversário do irmão dela, na sua casa, na favela, eles foram surpreendidos com um ataque súbito, como se fosse uma epilepsia que tivesse dado na mulher. Segundo me disseram, eu não estava presente, mas disseram que enquanto eles estavam batendo o parabéns para essa pessoa, para o irmão dela, ela teve uma crise, entrou em convulsão e caiu da cama e ficou lá no chão. Segundo disseram, não sei se é verdade, ela só foram atender a mulher, era de tarde isso, e só foram prestar os primeiros socorros a ela à noite, à noitinha. Foi quando começaram a transportá-la para o hospital. Infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. E como as pessoas que entram nos hospitais doentes, pode ser até com a dor de dente e morrer por algum resultado negativo, são taxadas como vítimas de Covid, como foi essa mulher, essa minha vizinha. Disse que ela morreu de Covid. Quer dizer, então falta a refletir nos tempos em que ela vivia e que a gente nos encontrávamos na rua, em que eu dizia, olha, use sua máscara porque você está se protegendo. Esse vírus ele é altamente contagioso e pode estar em qualquer lugar, entendeu? Em qualquer superfície que alguém contaminado tenha tocado, ele fica ali, aguardando a próxima vítima para transportá-la para ela. Porque nós somos os condutores desse vírus miserável. Entendeu? Somos os vetores uns para os outros.
mas infelizmente ela não ouviu. Eu não tive tempo nem sequer de vê-la depois, mas que Deus a tenha no lugar onde ela chegou. E até hoje as pessoas continuam sem dar ouvido à palavra de Deus, sem ouvir a palavra de Deus. Aliás, ouvem, mas não aceitam aquela palavra como correção para uma vida melhor. Infelizmente é assim. Eu moro aqui no Vergel há mais de 30 anos, aqui no Vergel do Lago, em Maceió, Alagoas. Tenho 74 anos, mas eu vivo aqui há mais de 35 anos. Sou conhecido bastante, mas não conheço todas as pessoas pelo nome. Apenas assim, passando umas pelas outras, não é? Dando um bom dia, um olá, coisa da natureza, da natureza. E a cada uma delas que eu vejo desmascaradas, eu digo, pessoal, desmascaradas sem máscara, use suas máscaras, não façam isso, principalmente os jovens. Os jovens que são assintomáticos, né, que se acham invulneráveis, mas estão muito enganados, porque esse vírus ele ataca tanto velho como novo, seja lá quem for, que ele tenha chance. Esse vírus é assim como um animal feroz, um predador, que fica à espreita, escondido à beira do caminho, para atacar uma vítima, uma presa. E quando essa presa passa, ele ataca e mata-a. Assim é esse vírus. Assim é esse vírus. Ele é semelhante a esse animal predador, como eu acabei de falar. E nós podemos combatê-lo. As autoridades sanitárias dizem para que as pessoas se mantenham dentro de casa. Algumas delas se mantêm obrigatoriamente, não é? Mas muitas não obedecem. Eu vejo até pessoas famosas desobedecerem às ordens, o decreto do governo, e saírem por aí. Que tenha Covid, que não tenha, elas descumprem essa ordem, arriscando a sua vida e a vida do próximo. Entende? São pessoas famosas que fazem festas em seus apartamentos, festas em seus condomínios, a polícia chega, desfaz essas festas, entendeu? Prende alguns, depois eles vão para a televisão, dão uma desculpa qualquer e são aceitas, ou aparentemente aceitas, não sei. Quer dizer, esses famosos que podem ser imitados por um grande número de fãs, de pessoas que os observam, eles são os primeiros, alguns deles, não todos, a fazer coisas erradas, né? E muitas pessoas não se agradam de ser corrigidos, não aceitam a correção. Então, são pessoas que não ouvem a voz do seu próximo. Não ouvem a voz de Deus, quanto mais a do seu próximo, que está diante um do outro, né? Está frente a frente um do outro. São até criticados, ficam emburrados, aborrecidos, como se não quisessem ser corrigidos, como aliás não querem, não é? Como aquela vizinha minha que eu falava tanto, dava conselhos, e aconteceu acabando morrendo. Acabou morrendo. Como eu estava falando, que os hospitais hoje em dia ninguém pode entrar com outro tipo de doença, porque diz logo que a coronavírus, e se morrer, diz logo morreu de corona, morreu de Covid-19, vamos enterrar de qualquer maneira, em valas, enterro coletivo. E as pessoas não têm o poder assim não têm acesso a essas informações diretamente dos seus médicos, a não ser por assessores, por enfermeiros, por
enfermeiras, técnicos de enfermagem, que nos dão essa notícia àquelas pessoas que perderam e que têm seus entes queridos hospitalizados. Isso é um sofrimento muito grande, entendeu? Muito grande. É por isso que eu digo a vocês, não relaxem, continuem obedecendo às ordens do Ministério de Saúde para o seu próprio bem. Aqui em Maceió, eu falei antes que o comércio ia ser aberto no dia 15, como realmente noticiaram, mas foi prorrogado para o dia 22 de junho desse mesmo mês. E hoje é domingo 14 de junho de 2020. Eu estou passando isso para vocês, essas informações, porque outro dia eu disse que ia para o comércio fazer um vídeo mostrando o movimento da minha cidade aqui para vocês, mas não foi possível, porque no dia que eu estive lá fora, lá na cidade, eu fui fazer esse vídeo e, infelizmente, o celular estava sem bateria. A bateria descarregou e não estava sendo possível fazer esse vídeo, mas eu estou devendo. Possivelmente no dia 22, por aí assim, antes não, depois, eu estiver disposto e condição, eu vou fazer esse vídeo. Mostrei o mercado público, a feira pública aqui de Maceió, lá na Levada, como chama, é um bairro chamado Levada, e mostrei o tipo de preocupação que as pessoas têm sobre esse vírus. Quase nenhuma. Era tanta gente no mercado público que parecia um formigueiro humano, se tocando, se esbarrando, se abarroando no outro, e ninguém nem estava aí, nem se incomodava com esse afastamento social, como chama, não é? Não, era como formigas. Não tem a melhor comparação a fazer. Era como formigas. Eu estava ali no meio, mas eu estava bem protegido. Ainda bem que a maioria das pessoas, eu percebi, que estava usando máscara. E dificilmente tinha uma pessoa sem máscara. Mas isso porque foi imposta uma lei aqui que ninguém poderia pegar o transporte público, os ônibus, sem máscara. Então eu acho que isso obrigou as pessoas a usar suas máscaras de qualquer maneira. E mesmo assim, algumas delas usavam debaixo do queixo, outras deixavam o nariz descoberto, mas são a desobediência da humanidade, né? Porque só quem pode com esse povo é o Criador, e mais ninguém. E o Criador, nesse sentido, ele tem sido muito paciente com essa turma desobediente que faz da palavra de Deus algo sem importância. Eu acredito que é algo sem importância, porque se desse importância à palavra dele, não agiriam dessa maneira, não é verdade? E outra coisa que eu vou pedir aqui a vocês, se o vídeo desaparecer de repente, talvez tenha sido problema com o celular. Por isso que eu estou pedindo, antes de tudo, um like, porque enquanto eu estiver gravando, vocês estão vendo se eu transmitindo o que eu quero dizer. Mas, de qualquer modo, eu agradeço a presença de todos, dizendo que aqui é o Paulo Coroa de Maceió, mostrando para vocês a situação aqui de Maceió e a situação do povo em geral em relação à desobediência e à obediência a Deus. Eu tenho parado para pensar muitas vezes, tenho seguido conselhos de pessoas mais sábias do que eu não me considero sábio, de maneira nenhuma. Sou uma pessoa rara, relativamente inteligente. A minha inteligência, o meu QI é pouquíssimo, principalmente na minha idade, 74 anos. O que tinha já foi consumido. O que tinha de QI já foi consumido. Eu estou vivendo um momento meio crítico, né? Meio expectante, porque tenho me esquecido muito das coisas. Esquecido e muito do que vou dizer, do que vou fazer. E isso me deixa apreensivo, porque dizem
que quando a pessoa na minha idade começa a esquecer as coisas, ele está prestes a ter um... Não é AVC, é um... Como é que chama esse tremor que dá nas mãos que a gente não consegue controlar? É o mal de Alzheimer, entendeu? É incontrolável. Mas eu confio em Deus que isso nada vai me acontecer. Deus proverá, Deus há de me ajudar, porque eu sou uma pessoa que necessito da ajuda de Deus. Tenho dado ouvidos, não da maneira como Ele quer, 100% obediente, mas eu procuro sempre me ater com Deus e tenho tido vitória até os dias de hoje. E o que eu passo para vocês é isso. Creiam em Deus, obedeçam a Ele, façam sua vontade, porque na verdade a coisa está feia. A coisa está feia. Com essa desobediência do povo, a indignação de Deus está sobre toda a humanidade. Não só aqui em Maceió, não. As pessoas em geral estão sofrendo por isso e não querem, elas não querem, eu acho que não querem aceitar essa correção divina, não querem aceitar aquilo que pode ser realmente a indignação de Deus sobre a humanidade. Com essa praga, essa pandemia que está assolando o povo. Já que o povo não obedece ao Criador, vamos obedecer a um vírus, não é? A um elemento infimamente pequeno, invisível, a olho nu. Aí sim, eles obedecem cegamente, ou quase isso. Porque Deus, na sua altura, no seu poder, no seu domínio celestial, Ele está atento a tudo. Ele não é homem para que seja confundido de maneira nenhuma. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus material, é Deus de realeza, é Deus que não mente, é Deus que não se ausenta, é Deus que está sempre presente contra o mal. Ele está agindo sempre contra o mal. E sempre está aqui disposto a dar seus conselhos às pessoas, e as pessoas deveriam prestar a sua homenagem ao Criador, respeitosamente, obedecendo-lhe a palavra, como Ele quer, porque se nós temos um Pai, temos que obedecer sua palavra em tudo que for possível. Mas o povo não quer assim. Aí Deus se rebela, se é que é uma rebelião, não sei, Deus não é rebelde, mas ele se indigna, ele se indigna com o povo. Não é possível que as pessoas continuem, pessoas inteligentes, a desobedecer o Criador. E que desobediência feroz é essa? Nós não somos imortais, precisamos colocar isso na nossa cabeça, que não somos imortais, que a qualquer momento nós podemos perecer, morrer, e que essa história de vida eterna, de céu e inferno, não é um conto, é uma realidade, tão real quanto a morte. Quem acha que a morte não é real? Ninguém, né? Porque todos morrem, todos que ficam vivos assistem o que acontece com a humanidade diariamente, né? Principalmente quando morre, é quando chega a realidade. Mas nem tudo está perdido. Existe a lei da obediência. E a obediência não é difícil. É só você querer. É só você querer que você consegue ser obediente a Deus, seus pais,
enfim, a um processo que requer esse tipo de ação. Vamos cair em si, vamos voltar à realidade e ver o que podemos fazer por nós mesmos, porque acima de tudo está a nossa vida, não é verdade? Deus disse que o tesouro do homem é a sua vida e que pela sua vida o homem dará tudo que tem pela sua própria vida. E é verdade, porque que adianta o homem ganhar toda a terra, como diz a Bíblia, o homem ganhar toda a terra e perder a sua alma? Não adianta, não é? É como os faraós de antigamente, que eram riquíssimos. Quando morriam, eles eram cobertos de ouro, tinha caixão de ouro, sarcófago de ouro, e eram conduzidos para uma pirâmide, um túmulo piramidal, e levava consigo grandes fortunas, grandes tesouros em joias, em pedras preciosas, e também alguns escravos que o acompanhavam e ficavam ali, eram enterrados ao lado do seu faraó. A tumba era fechada com cimento, com pinche ou qualquer coisa, e eles ali pereciam, sozinhos, solitários, distantes um do outro, até o momento em que consumia todo o oxigênio da tumba, e sem ele não podia resistir, e morriam, sufocados. Então é isso que faz hoje vocês voltarem a atenção e saber como é bom a gente respirar. Como é gostoso respirar normalmente. E esse Covid-19, pessoal, priva você da sua respiração, do seu ar, do seu oxigênio que não consegue chegar aos seus pulmões. Aí é onde está o perigo. E é onde está o momento de vocês aceitarem a correção do Ministério de Saúde. Porque dura coisa é você procurar o ar, respirar, o ar, tentar respirar e não conseguir. E o que faz esse vírus hoje é isso, privar você da sua respiração. Até fazer com que você morra sufocado. E muitas vezes, quando as pessoas chegam nos hospitais, já é tarde demais. Não podem evitar a morte e morrem sufocados, que é uma morte horrível. Entendeu? É uma morte horrível. Então vocês caiam em si, cuidem-se, previnam-se para que isso não aconteça com vocês. Muitos hoje choram a ausência, a perca de seus entes queridos, porque foram negligentes com eles mesmos. Principalmente os jovens, né? Porque é difícil a gente corrigir um jovem. Porque os jovens são desobedientes, são negligentes, principalmente os adolescentes, que não refletem, não param para pensar. O adolescente parece que não raciocina convenientemente, mas são aqueles adolescentes bobos, tolos, que não ouvem os conselhos de seus pais, né? Eles quebram regras, fazem coisas indevidas, colocando sua própria vida em perigo, não é verdade? Às vezes colocando os pais em situações difíceis, constrangedoras, tentando resolver um caso que eles criaram por si só. E às vezes os pais nem têm condição de arcar com aquela responsabilidade de resolver o problema dos seus adolescentes, que sejam homens, sejam mulheres, mas eles criam esse tipo de problema. E um dos problemas maiores é conter os adolescentes, é fazer com que eles abram seus olhos e atentem para as palavras que os seus pais estão dizendo, principalmente nesse momento de pandemia, onde a vida das pessoas está em risco, em sério risco. A vida das pessoas estão em sério, correndo sério perigo. Perigo demais.
Eles não querem ouvir isso. Por quê? Porque não querem dar ouvido à palavra. Como Deus disse, se hoje ouvires a minha palavra, não endureçais os vossos corações. Como eu já disse, Deus quer, antes de tudo, que vocês se arrependam, que se voltem para Ele, que aceitem suas correções, porque o jugo do Senhor Jesus, o fardo dele é leve, o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, como ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pesado é o fardo do diabo. Um fardo que a gente pensa que pesa 1 quilo, pesa 1 tonelada. O fardo do diabo é esse. Muito pesado. O jugo do diabo é opressor, é opressivo, é destruidor. E muitos são aqueles que vivem sob o jugo do Satanás. Deixam o jugo do Senhor Jesus, o fardo do Senhor Jesus, que é leve e jugo suave, para aceitarem o jugo, a escravidão do Satanás, do diabo. E principalmente agora com a aparição, com esse movimento que é da... Meu Deus, como é o nome? Eu esqueci agora. Da internet, que veio para ficar. Esse veio para ficar. E destruir, acabar com os sonhos de muitos jovens. Porque, em parte, é uma destruição. Em parte, eles educam, porque é como aquela árvore do bem e do mal. A internet é assim. É como a árvore do bem e do mal. Ela está aí, ao seu alcance. Ali ela dá informações boas e informações más. Você é quem se apega a elas. Existem muitas maneiras de você acessar a internet para conhecimento, autoconhecimento do bem e do mal, coisas boas, praticar coisas boas. Mas existe também a possibilidade de você acessá-la para o mal, para fazer coisas desagradáveis, entendeu? Contra o seu próximo, contra si mesmo. É o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas não querem abrir os ouvidos para dar ouvido à voz de Deus. Vive de coração endurecido, entendeu? Impertigado naquilo, como se realmente não tivesse solução. Mas tem solução. Tem solução, sim. Já naquele tempo, o salmista Davi gritava, falava para Deus, orando ao Senhor para que eu ouvisse, ele dizia: livra-me, ó Deus, aqui no Salmo 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva, diz o salmista Davi. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Está vendo o que o salmista Davi disse? Ele também tinha os pecados dele. Ele tinha os pecados dele, mas sabia que não eram ocultos a Deus, que Deus sabia e conhecia todos os seus tipos de pecado. Por isso que o salmista Davi sempre estava implorando o perdão de Deus, a misericórdia de Deus.
Acredito que eles clamavam tanto a Deus que dizia que a garganta estava seca, dolorida, de tanto clamar por Deus. Deus ouvia seus rogos. Deus ouvia e via o tipo de pecado que Davi tinha. Mas Davi era atendido, não assim imediatamente, porque se fosse, ele não dizia que já estava cansado de clamar a Deus. Hoje em dia, a gente faz uma oração rápida, hoje, amanhã não faz, depois deixa de fazer, e quer que Deus nos atenda assim imediatamente, como se Deus fosse o quê? Nosso empregado, nosso servidor. Em parte ele é nosso servidor, porque nos serve o básico, aquilo que nós necessitamos realmente. Mas quanto a atender os nossos pedidos assim de repente, quando na verdade nós não atendemos, não fazemos a vontade dele, isso é impossível. Deus jamais se deixará enganar. Deus vê tudo quanto a gente faz, como via o que Davi fazia. E a Bíblia não esconde nada do que Davi fazia. Ele vivia em pecado, reconhecia seu pecado e implorava a Deus misericórdia, perdão pelo que fazia. Ao passo que hoje em dia as pessoas pecam, têm consciência do que fazem, mas se recusam a pedir a Deus misericórdia. E os pedidos de arrependimento de Davi eram sinceros. Não era hoje que as pessoas fazem um pedido de perdão só da boca para fora. Entendeu como é? Pessoal, desculpa, esses gritos lá fora são as mulheres discutindo com seus maridos, seja com quem quer que seja. Não levem a sério isso. Afinal de contas, é muito natural. E então vamos falar de Deus e de Davi, do rei Davi, que pedia muito a Deus perdão pelos seus pecados e erros. E desde a infância de Davi, que Deus vinha observando os seus erros, né? Com ele Jonatas, que eu não sei que tipo de pecados os dois tinham, que eles eram mencionados na Bíblia, de maneira meio suave, mas eram mencionados. Cada um fica a seu critério, imaginando o que poderia acontecer entre ele e Jonatas. Eu não tenho capacidade para fazer esse tipo de julgamento. Mas só sei dizer que Deus ouvia Davi. Não diz quando, nem como, porque o tempo que Davi pedia a Deus e o espaço em que ele atendia não foi registrado na Bíblia. Mas o certo é que Deus ouvia, sabia dos pecados de Davi, desde a mulher de Urias, do comandante Urias, seu exército, né? O comandante Urias, que ele cobiçou quando viu a mulher tomando banho e acabou mandando o comandante Urias, marido dessa mulher que ele viu tomando banho e que desejou-a, e que deitou-se com ela depois, e mandou o marido da mulher para uma frente de batalha, ver se ele morria para lá. E Davi ficava com a mulher. Mas Deus era justo, Deus observava tudo, via as intenções de Davi e não permitiu que o homem morresse lá no campo de batalha. E ele voltou. Voltou e certamente deve ter ficado com sua mulher de volta, né? Eu não sei se ele ficou sabendo da traição dela, porque ela foi forçada a fazer isso, porque ele era o rei e as pessoas tinham que obedecer ao rei. Então esse era um dos pecados de Davi, entendeu? E Deus sempre estava ali. E ele sempre pedindo, porque reconhecia o tipo de pecado que fazia. E Deus estava atento e obediente. Quer dizer, Deus obedecia porque atendia aos pedidos dele, né, de Davi, mas também Davi recebia o que merecia pelo pecado que cometia.
É o que está acontecendo hoje, de Davi para cá, século XX, de Jesus até 2020, tempo que ele esteve aqui na Terra, 2020 atrás, é que Deus manda um recado para o povo: arrependam-se dos vossos pecados, ouçam o meu filho. Eu já mandei o meu filho com prodígios, não só com palavras, mas com ações diante de todos vocês. Vocês viram o que o meu filho fez. E eu também vi o que vocês fizeram com o meu filho, a ingratidão que fizeram com ele. Expondo meu filho ao ridículo, assassinando o meu filho de maneira cruel, impiedosa, entende? Tratando ele como se fosse um elemento, um mau elemento, um ladrão, um homicida, quando na verdade ele era o meu filho, um homem justo que foi para salvar a vida de vocês e vocês o rejeitaram. E o que eu posso fazer com vocês que rejeitaram meu filho? Que também eu os rejeitarei no dia do meu julgamento. E olhe lá, quem vai fazer esse julgamento é o meu filho Jesus, diz o Senhor Jeová. E nesse dia, vocês não têm para onde fugir, porque já morreram e estão diante do meu trono, e todas as suas ações, todos os seus movimentos, tudo quanto vocês fizeram, estão gravados, para que, no momento em que seja apontado esses seus defeitos, vocês não digam que é mentira, não digam que nunca fizeram, porque estão gravados. Assim como vocês gravam um vídeo, vocês fazem uma filmagem, e tempos depois repassam para assistir outra vez, assim também é aqui, porque está escrito assim na terra como no céu. Então ninguém tem o direito nem o poder de fugir, de dizer que é mentira, porque está tudo gravado. Entende? Assim como o pecado de Davi, a desobediência do povo, em relação a tudo quanto eu falei aqui agora, também Deus gravou. E Deus gravou, está escrito na Bíblia, e mostrando para a humanidade de hoje, a humanidade atualizada, sempre rebelde, sempre desobediente, entendeu? Sempre crítica, porque não há limite o poder de incompreensão desse povo. Portanto, eu quero terminar aqui com o que eu acabei de falar, pedindo a vocês agradecendo a vocês, enfim, pela paciência que tiveram de me ouvir, e pedindo a vocês um like, se gostaram, e uma subscrição, porque eu agradeço cada vez mais que vocês se inscrevam no meu canal. Esse foi uma manifestação do poder de Deus através de mim. Simples servos humildes, que agradeço a vocês, e pedindo a Deus que combata essa Covid, que Deus abençoe, afaste para sempre esse maldito vírus do nosso meio, que não nos atinja. Não é verdade? E que Deus te abençoe, meus irmãos, hoje, amanhã e sempre.